Quem é essa pessoa? Quem é? Hã? Olá, gente. Tudo bom? Bom, vocês sabem que a bagunça tá presente, né? Tô com dificuldade no enquadramento da câmera. Ui, tô molhada aqui. Vou botar uma blusa porque tá frio. Do nada. Esfriou. E eu tô com bastante ranço desse tempo, mas ultimamente tô gastando meu tempo cuidando de mim. Eu não tô tendo tempo pra reclamar do frio. Vamos lá, tô me ajeitando aqui pra começar esse vídeo. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Roupa sempre pra secar, vocês já sabem, é assim. E a lojinha aqui ajeitadinha. Bom, vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre... Ai, eu tô tão apaixonada nesse cabelo que talvez eu me desconcentre um pouco. Mas é isso. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam da minha versão mais loura. Eu fiz uma técnica de mechas pra disfarçar cabelo branco, que no meu caso é aqui na frente. Então assim, tô me achando com as minhas mechinhas. Me contem aqui o que vocês acharam. Tá frio, a rinite tá presente, então vou coçar o nariz. Quem tem ranço dessa parte dos meus vídeos, me perdoem desde já. Bom, vim aqui hoje falar com vocês sobre filhos de pais separados. Eu fiz até um roteirinho aqui, só que quando eu fui ler, eu decidi que não vai fazer sentido nenhum. Então eu vou só contar a minha experiência mesmo e dar a minha opinião sobre, tá bom? Ai, vamos lá. Eu sou separada do pai dos meus filhos mais velhos, do Bernardo de 11 anos e o Rodrigo de 9 anos. Vai fazer 5 anos que a gente se separou. E, gente, nesses 5 anos, muita água passou por debaixo desta ponte chamada separação. Muita água mesmo. A gente já brigou, a gente já ficou sem se falar, a gente depois voltou a se falar, e a gente já brigou de novo. E é assim, né? É um eterno looping, eu e o Lucas, né? E hoje eu estou no relacionamento, sou casada, ele também está no relacionamento sério. E a nossa relação é sempre exclusivamente sobre os meninos, a gente conversa bastante sobre eles. Só que até a gente chegar no que a gente chegou hoje, tivemos muitos problemas. Eu ainda tenho. Porém, ao longo do tempo a gente conseguiu resolver boa parte desses problemas brigando e conversando, né? Eu sou uma pessoa que eu não cresci com meu pai biológico. Meu pai faleceu, eu tinha 3 meses de vida na barriga da minha mãe, eu estava grávida, meu pai sofreu um acidente e faleceu. E aí a minha mãe me criou sozinha até os 3 anos de idade, mais ou menos. Foi quando ela conheceu meu padrasto, que é minha referência de pai, né? Eu cresci com ele é minha referência de pai, de homem, de tudo. E tanto que, coincidência ou não, o Rafa é mega parecido com meu pai no jeito. Dizer que a gente procura nos pais, né? Nos maridos dos nossos pais. Deve ser verdade. E aí eu cresci com essa referência de pai a vida toda. E aí quando eu decidi me separar, e eu tinha as crianças pequenas, o B tinha 5 anos, o Rodrigo tinha 3 anos, por aí. Foi um baque gigantesco, porque eu não sabia como é que ia ser a minha vida, né, com as crianças. Eu não sabia como é que a gente ia se organizar, como é que ia ser visita, se a gente ia continuar se vendo, como é que ia ser administrar a separação e as crianças e a casa e ele longe, porque ele mora em Campinas, que é uma cidade a uns 40 quilômetros daqui. Bom, eu não sabia de nada, eu fiquei bem apavorada, pra falar a verdade. O que pegou no início foi que a nossa separação não foi uma separação muito cordial, assim. A gente começou a ter problemas e discussões e brigas, e isso afetou demais a nossa relação como pais dos meninos, né? Então a gente não conseguia ter um diálogo em relação a eles, justamente porque a gente brigava, a gente discutia e tudo. E uma coisa que eu me arrependo, que eu já digo de antemão que você deve fazer com a sua criança, dependendo da idade que ela tiver, vocês decidiram se separar, converse com essa criança. Se precisar, procura ajuda psicológica pra saber como fazer isso, né, com um psicólogo. Mas a gente nunca sentou com as crianças, botou eles na nossa frente e disse assim, olha, o papai e a mamãe agora vão morar em casas separadas, seremos amigos, mas a gente vai cuidar de vocês, vai continuar tudo igual e tarará. A gente não teve isso. Primeiro porque a gente não teve maturidade pra encarar essa separação numa boa. Segundo que haviam outras coisas por trás que estavam acontecendo. E a gente quis evitar, sei lá, danos com as crianças. Acabou, né, que a gente gerou outras coisas, mas a gente não teve esse diálogo.
Então, essa foi a parte difícil. Me acostumar com a rotina sozinha também foi outro rolê, porque até então, né, eu era uma pessoa que tinha alguém em casa. Só que quando eu comecei a ficar sozinha com as crianças e eu comecei a otimizar meu tempo, a minha rotina, eu vi que as contas em casa começaram a diminuir, porque era só eu e 2 crianças, já não precisava cozinhar aquele tanto de comida de antes, já não precisava fazer inúmeras coisas assim, né, tudo isso foi diminuindo. Eu comecei a perceber que mesmo antes de me separar, eu já era mãe solo, porque o Lucas já fazia bem menos do que ele deveria fazer como pai, enquanto ele estava em casa. E essa percepção acendeu uma luminária na minha cabeça, assim, ó, tá vendo? Você dá conta, você vai conseguir resolver esse rolê. E foi assim que eu fui caminhando, e fui andando, e fui fazendo dar certo essa rotina com 2 crianças e sozinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre ser mãe solo e as minhas percepções. Mas é muito louco, assim, como a gente tem medo da sociedade, do que vão dizer. Todo lugar que a gente chega, as pessoas perguntam cadê as crianças. E eu tinha uma certa insegurança sobre como seria deixá-los com o Lucas nos finais de semana, nas férias. Só que eu nunca fui uma mãe, assim, preocupada no sentido assim, será que ele vai cuidar? Será que ele vai alimentar? Será que ele vai olhar? Será que ele... Porque eu confio nele nesse sentido, sabe? Só que eu ficava encanada de como ia ser, sabe, no começo. E eu fui aprendendo depois na prática que não era tão ruim assim. Parei de me culpar sobre querer que ele ficasse com as crianças pra eu viajar, namorar, sair, curtir o dia e a noite, né, nos finais de semana que eu tinha disponível. Comecei a ver que, peraí, sabe, quando as crianças estão comigo, ele faz isso, por que que eu não posso me permitir fazer isso sem me sentir culpada? Eu não tô deixando meus filhos com estranho, eu tô deixando com o pai deles. Então, beleza, sabe? Até aí, ok. Eis que eu dei de cara com o primeiro problema, com o primeiro obstáculo. Qual foi esse obstáculo? A forma de educar. Porque quando a gente tava junto, a gente tinha uma linha de pensamento que, querendo ou não, quando um tá perto do outro, acaba que você vai fazendo, né, o que o outro tá fazendo. Quando você separa, as coisas se complicam um pouco. E aí, essa coisa de alinhar os pensamentos e as expectativas em relação à educação das crianças complicou. E eu vou dizer que a gente tem esse problema até hoje. Porque tem algumas coisas que eu não quero que aconteça, ou algum castigo que eu dei, ou alguma coisa que eu não permito que faça aqui, aí vai lá pra casa dele e acontece, e é o pai legal, e tarará, e aí quando volta pra cá, eu tenho que de novo colocar na rotina, de novo tentar organizar. Hoje eu entendo que os meninos ficam com ele a cada 15 dias de fim de semana. Salvo algumas exceções quando ele fica no feriado, aí tipo estende 2 dias. Férias, às vezes ele pega alguns dias, vai viajar com as crianças, mas no geral ele fica a cada 15 dias de sexta a domingo. Só que só agora eu consegui entender que de sexta a domingo a cada 15 dias ele não vai conseguir, mesmo que ele quisesse, estabelecer uma rotina com as crianças, aquela coisa regradinha, igual a gente faz aqui, ter horário pra dormir, horário pra acordar. É óbvio que ele vai se aproveitar dessa coisa de que ele é o pai que pega no final de semana e vai curtir, vai sair, vai jogar videogame até tarde, vai comer macarrão com salsicha, entendeu? Ele vai ser o pai do macarrão com salsicha e eu a mãe do arroz, feijão e frango. Então, tive que alinhar isso na minha cabeça, tive que abaixar minhas expectativas e alinhar. Tem algumas coisas que a gente ainda conversa e eu falo pra ele, precisa ser desse jeito. Ou você acha que tem que ser diferente? Aí ele dá a opinião dele, a gente acaba debatendo ali o que tem que ser feito e a gente decide, chega no denominador comum. Só que quando eu me casei de novo, que entrou uma terceira pessoa na minha vida e entrou uma quarta pessoa agora, né, nesses 2 casais aí, que é a namorada dele, a gente começou a pensar que as crianças tinham que entender que temos vidas separadas e que essas pessoas que entraram nesses relacionamentos, né, no meu e no dele, elas precisam ser respeitadas e elas precisam ser incluídas e elas precisam cuidar deles também. Então foi um processo também, se fazer entender, né, e fazer as crianças entenderem essa rotina. Eu acho que, pra mim, a única coisa que facilitou nesse tempo todo de separação, saber que as crianças têm um pai que mora em outro lugar e que eles vão pra lá, foi amadurecer, né, com o tempo, a ideia de que vai ser diferente. Quando a gente não tá na mesma casa, vai ser diferente. Por mais que eu crie expectativas que ele vai fazer a mesma coisa lá, não vai rolar.
E as crianças estão crescendo e eles estão percebendo que é assim. E eles já perceberam como é que eles podem se comportar aqui e como é que eles podem se comportar lá. É muito doido, mas eles são seres super plásticos, adaptáveis, né? Eles aprendem rápido. Todos os meus medos e inseguranças, os meus problemas de comunicação com ele em relação às crianças, as nossas brigas paralelas, né, em relação a dinheiro, visitação e nananã, todas essas coisas foram pipocando ao mesmo tempo e a gente perdeu o foco. A gente perdeu o foco que era: vamos separar os nossos problemas de adulto da nossa obrigação de oferecer o melhor para os nossos filhos, porque é o que a gente tem em comum, né? Depois que um relacionamento acaba, e é um relacionamento que se tem filhos, você tem que saber separar o joio do trigo, e a gente não soube fazer isso. Então a gente falhou em várias coisas, né? Brigas assim que a gente teve, as crianças eventualmente presenciaram, ou eu muito puta com ele, acabei falando coisas que eu não deveria, ele muito provavelmente também. Então assim, tudo isso não foi legal, mas o tempo é o Senhor de todas as coisas e traz maturidade e compreensão. Então, se eu puder nesse vídeo reunir algumas dicas, conselhos para você que se tornou mãe solo, ou que vai se tornar mãe solo, ou que tem medo de se tornar mãe solo porque não vai saber, né, não tá sabendo administrar, as minhas dicas são as seguintes. Primeira coisa, anota aí: diálogo. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes você tá muito puta com a pessoa, eu não sei qual foi o motivo da separação, e aí você não quer dialogar. Você não quer. Porém, por experiência própria, separa as coisas em potinhos, entendeu? Coloca no potinho da raiva tudo que faz você ter ódio daquela pessoa. Me traiu, desgraçado, que ódio, isso. Bota nesse pote aqui. Agora, no pote da parentalidade, que seus filhos se encontram lá dentro, você vai precisar colocar responsabilidade, tranquilidade, diálogo, compreensão, empatia. Então você vai ter que pôr nesse outro pote que você tem um filho com aquela pessoa e que você vai ter que conversar com ela. Eu não tô falando, gente, de relações extremamente abusivas em que o cara foi agressivo, te oferece algum risco de vida. Aí nesse caso procura justiça, deixa nas mãos de um advogado, procura denúncia, né, e tudo. Mas tô falando de uma situação mais comum, tá? Mais normal, digamos assim, de uma separação em que tem filhos aí no meio que vai ter que resolver, né? Não vai dar pra você ficar sem falar com a pessoa. Já tive momentos assim que tipo, eu não vou falar com ele, eu não quero saber e tal, mas depois eu tava lá falando com ele porque eu preciso falar com ele sobre as crianças. As crianças ficam comigo, ele precisa falar comigo. As crianças estão com ele, eu preciso falar com ele. Como é que faz? Tem que falar, né? Então, essa é a primeira coisa. O diálogo. Separa os potinhos e trata as coisas separadamente. Porque se você botar tudo junto no bolo, o negócio não funciona. Mais uma dica. Alinhe as suas expectativas. Porque assim, às vezes você espera que aquele pai seja daquele jeito e faça aquilo outro, e aí ele não faz nada disso. E aí você fala, por que eu fui esperar, né, que ele fizesse alguma coisa? Uma coisa é o que ele tem que fazer como obrigação, pagar pensão, visitar seu filho, sua filha. Porque a visitação é uma obrigação também, viu, gente? Só que é aquilo, né? A justiça não obriga um cara a ser um bom pai. Ele obriga... A justiça obriga ele a cumprir com as obrigações que ele tem que cumprir, que estão previstas em lei, pensão e tarará. Agora, alinha suas expectativas, não bota lá em cima, porque se essa pessoa não suprir tudo isso, você vai ficar chateada, entendeu? Então, assim, alinha suas expectativas, vê o que é possível, volta lá no diálogo, tenta conversar, dá pra ser assim, 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 e deixa tudo isso muito especificado. De preferência judicialmente, tá? Por mais amigável que tenha sido essa separação, as pessoas às vezes elas mudam um pouco. E quando elas separam, e aí, às vezes elas fazem coisas que elas diziam antes que jamais fariam, né? Então assim, se garanta, tá? Mais uma dica que eu te dou é, tenta alinhar os métodos de educação com outra pessoa e respeite as decisões do outro. Se vocês sentarem e decidir que vai ser assim, 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 os dois vão falar a mesma língua. É um dos maiores problemas que eu tenho aqui, mas agora as coisas têm melhorado. Mas até então, a gente tinha muito essa coisa de eu fazer de um jeito, ele fazer de outro, e às vezes eu saía como bruxa e ele como um pai legal.
E eu falei, isso precisa acabar. Porque não tá dando pra ter essa comunicação com eles, conforme eles crescem, e você sair de legal. Isso precisa parar. Então, alinhar os métodos de educação e conversar e tentar respeitar a decisão do outro é importante para que essa coisa dos filhos que ficam em casa lá e casa aqui funcione. Porque senão não vai rolar, né? Então, alinha isso aí também porque é importante. Por último, mas não menos importante, entenda que talvez você se decepcione bastante, tá? É difícil. No começo você fica meio perdida, você não sabe bem como resolver as coisas, você não sabe bem como administrar as coisas, fica lá na casa do pai, depois vem pra sua casa e aí fica aquela coisa. Não se sinta culpada, tá bom? Você também precisa de descanso, você também precisa de lazer, você também precisa dos seus momentos. E o pai da criança tem a obrigação de cuidar, e de ficar, e de olhar, e de estar também, né? E não adianta ele ser o pai que não sabe o nome da professora, que não sabe o nome do pediatra, que não participa desses momentos e que pega só pra diversão. Tá tudo errado. Precisa organizar isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O tema do vídeo dessa semana é esse. Ai, pré-feriado, né? Muita coisa. Serei madrinha de casamento no fim de semana. Fiquei loura. Fiz bastante mecha no cabelo, eu tô muito feliz. E eu fiz essa técnica, né, que eu falei, de fazer o contorno com a mecha assim pra disfarçar cabelo branco, ó, que essa senhora tem bastante. Tava difícil, gente, de lidar com esse cabelo branco. Não tava rolando não, hein? Mas é isso. Deixa aqui embaixo seu comentário o que você acha sobre esse tema. Você passa por isso? Você também é mãe solo? Separou aí do pai dos seus filhos? Como é que vocês dividem isso? É uma relação legal? Tem briga? A sogra se mete? Como é que é? Me conta porque eu quero saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Os vídeos vão pro ar toda quarta e sexta-feira, depois das 7 da noite. A gente se vê sexta-feira no vlog, porque eu sei que é isso que vocês querem ver por aqui. Mas me ajuda a engajar esses vídeos aqui de temas, porque eu gosto muito de fazer, tá bom? Um beijo, até sexta. Tchau!